Bom, hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a resistência insulínica, tá? Tenho atendido bastante pessoas que não são diagnosticadas com resistência insulínica. Resistência insulínica não é uma doença, né, gente? É uma condição. Você está com essa resistência insulínica. E a maioria das pessoas que eu pego, infelizmente, nunca foi pedido alguns exames, e aí quando a gente solicita, a gente verifica que essa pessoa sim tem uma resistência insulínica. E aí o que acontece? A pessoa tem uma tendência a desenvolver uma pré-diabetes, a pessoa normalmente chega aqui, ela tá pré-diabética e ela não sabe, tá? Síndrome do ovário policístico, acne, inflamação de uma forma geral. Então, normalmente um paciente começa a ter, né, tantos problemas na pele como aquela gordurinha da barriga começa a aumentar e começa a ter uma propensão maior a ter doenças cardiovasculares, né? Então, enfim, são várias coisas que podem acontecer. E o que é essa resistência insulínica? Nós temos duas questões. Nós temos a glicose, então normalmente a glicemia em jejum é pedida pela maioria dos médicos. Porém, a insulina raramente algum médico pede de rotina. E o que acontece? Às vezes a sua glicose no sangue está dentro do padrão de normalidade. Só que a tua insulina está produzindo tanto, o corpo está produzindo tanta insulina para poder baixar essa glicose. Então, teu pâncreas começa a sofrer, né, para produzir muita insulina. E aí, quando você faz um cálculo, que é um cálculo que a gente faz entre a glicemia e a insulina, você vai ver que você tem uma resistência insulínica. Então, você é um pré-diabético, tá? O que acontece? Isso quer dizer que você tá comendo muito carboidrato, muito açúcar, muito refinado, né? E nada adianta você tem uma síndrome do ovário policístico, acne, isso, suplementar um monte de coisa e continuar consumindo alimentos ricos em carboidratos. Gente, arroz, feijão é carboidrato, mandioca, batata, féculas, tudo isso vira carboidrato. Até excesso de proteína vira glicose no teu sangue, né, no teu corpo. O teu corpo é capaz de transformar. Então, a gente realmente tem que se conscientizar. Muitas pessoas fazem esse erro. Quando passa em consulta, as pessoas, eu falo, não, vamos retirar então esses alimentos inflamatórios e tal, por pelo menos um tempo. Aí eu estipulo um tempo para o paciente, 15, 20, 30 dias, 40, 60 dias, depende do caso de cada paciente. Vamos retirar. Retira glúten, retira açúcar e adoçantes e tal. Aí a pessoa se entope de bolo fit, de pão fit, porque é saudável. Se entope de, sei lá, aprende a fazer diversas receitas. E tudo bem, gente, só que a tua rotina não tem que ser de bobeira. Tua rotina tem que ser uma alimentação saudável. Você fazer com que teu corpo pare de ter essa resistência insulínica, e aí tá produzindo sempre em excesso, você tem que retirar, tem que fazer uma dieta low carb, uma cetogênica, você tem que entrar com uma restrição de carboidrato, tá? Eu não sou nutri, mas eu oriento que vocês passem pelo nutricionista para ter uma restrição alimentar. Não pode comer todos os dias um bolinho fit. Uma sobremesa fit, por mais que seja adoçante. Entenda que todas as vezes, até chiclete, gente, aumenta, mantém essa resistência insulínica. Porque todas as vezes, nossos receptores de doce estão na língua. Só de você colocar na sua boca algum doce, provar alguma coisa, você já está produzindo insulina. E aí você não resolve o teu problema. Então, infelizmente, a gente precisa, durante um tempo, até que a gente consiga fazer o teu corpo normalizar, desinflamar. Seu corpo tem que baixar essa insulina,
seu corpo precisa entender que ele consegue produzir glicose da proteína, ele consegue viver sem tanta alimentos ricos em carboidratos, tá? Então, entendam, gente, alimentação é uma coisa muito, muito séria, tá? E a gente realmente precisa se conscientizar que o nosso alimento tem que ser o nosso remédio. Se você desenvolveu qualquer tipo de patologia, a tua alimentação está totalmente ligada a ela. Então, é a tua alimentação que você precisa ajustar. Claro que é um passo de cada vez, tá? Retirou adoçantes de uma forma geral, eles também mantêm essa resistência insulínica. Você não consegue tratar essa resistência insulínica quando você consome adoçantes. Então, quando você vai fazer uma receita e tem algum tipo de adoçante, stevia, eritritol, xilitol, qualquer tipo de adoçante, mesmo que sejam os naturais, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar no modo geral, tá? Mas não adianta nada você retirar tudo isso, né? E você começar a comer desesperadamente um monte de outras coisas, né? Por exemplo, o arroz, o feijão, mandioca e tal. Numa mesma refeição você coloca tudo isso. Carboidrato tem que ser uma quantidade muito pequena, tá bom? Tudo que passa, tudo que é doce, que vai passar ali pela sua boca, né? Pelas papilas gustativas, você vai ter produção de insulina. E aí, quando você produz insulina, você não... você até consegue manter a sua glicose baixa, né? Mas não trata o seu problema. Então, se você tem síndrome do ovário policístico, acne, gordura abdominal, você tem inflamação crônica, dores crônicas, tudo isso... normalmente dores articulares, está muito relacionada à questão do açúcar também, porque quando você tem uma resistência insulínica, você tem envelhecimento da pele, envelhecimento do colágeno e nossas articulações. Nosso corpo todo tem colágeno, né? Em tudo tem colágeno, músculo. Então, quando eu falo para vocês que a gente realmente precisa retirar, todo o nosso corpo acaba sofrendo e se inflamando quando a gente consome muito carboidrato, principalmente os refinados, né? Os açúcares, os adoçantes. Eu falo assim, nada disso é natural, né, gente? Não foi Deus que fez, o homem é que foi processando. Então, nosso corpo não sabe lidar com isso, ele sabe lidar com o carboidrato da cenoura, da beterraba, da mandioca, e olhe lá, porque eu falo que assim... Deus não fez os alimentos cozidos, né? Quem fez isso é o homem, né? Então, nossos alimentos teoricamente, deveriam ser aqueles alimentos que a gente não precisa de cozimento, né? Esse seria a melhor alimentação. Mas não vamos entrar em pânico, né? Porque às vezes quando eu falo isso, eu sou chamada de louca. Gente, eu como, a gente tem que comer. Então, se você faz uma alimentação totalmente errada, consome farinhas refinadas, óleo refinado, açúcares refinados, tudo isso, e aí você retira, você já vai ter uma melhora significativa. Só que nós somos seres humanos que devemos evoluir todos os dias. Então, vamos evoluir. Se você já está numa fase que se adaptou sem muita coisa, vamos retirar. Agora, por exemplo, você está consumindo ainda muito carboidrato, né? E carboidrato refinado, mesmo que seja mais natural, né? Então, vamos tentar retirar. Vamos tirando.